Muito boa noite, senhoras e senhores. Instagram já está valendo? Instagram já está valendo, Facebook já está valendo, está tudo valendo. E eu, em primeiro lugar, peço desculpa para vocês que a gente teve aqui alguns problemas técnicos. E essa live que era para começar às 7 horas da noite, a gente está começando às 7h15. Mas enfim, o assunto é muito bom, o assunto é muito interessante, muito importante. Estamos aqui para falar um pouquinho para vocês. O que a gente vai dar início hoje é uma série de lives que vai falar sobre o universo das PICs. Não? Você não sabe o que é PICs? São as práticas integrativas e complementares em saúde. E para falar sobre o assunto, eu tenho 3 convidados. E são convidados muito importantes, que eu aprendi um pouco com eles sobre o assunto. E a gente tem hoje 3 visões diferentes, ou iguais, não sei. E 3 mundos importantes para as PICs. Eu tenho a Ana Tereza Close. Tudo bem, Aninha? Aqui e trazer o que for necessário para complementar esse trabalho maravilhoso. Só não pode ficar nervosa, tá? Vou então, tentar, tá, hein? A Ana Tereza é mestre, formadora e fundadora da Casa do Reiki. Então ela representa as terapias. Eu tenho aqui a doutora Josne Paterno. Tudo bom, Josi? Boa noite a todos. A Josne, ela é biomédica, doutora em ciências, especialista em acupuntura e medicina tradicional. E tenho também o doutor Eduardo Guarilha. Tudo bom, Edu? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez. Eu já falei para o Edu que quando eu gravo com ele, eu não chamo ele de doutor Eduardo. Para mim, ele é o Edu. Ponto. O Edu, ele é psiquiatra, especialista em psicodrama e acupuntura. Ele representa a medicina. Então vamos começar, gente? Vamos. O povo está bem ansioso pelos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Então vou começar com você, Edu. Fale um pouco sobre esse encontro e qual o objetivo dele para essa primeira live. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos, espero que gostem. É um prazer estar aqui, esse projeto já tem algum tempo, é um privilégio estar com a Ana, com a Josne, com o Márcio também, que vai fazer o nosso meio de campo aqui. A ideia desta série é desmistificar um pouco o universo das PICs, das práticas integrativas e complementares em saúde, e falar um pouco do que é essa integração. Hoje a gente vive uma realidade onde as PICs estão meio nebulosas, né? Os terapeutas não sabem direito o que são, a população não sabe direito o que é, os médicos também não sabem, e cada lado fica olhando meio assim torto, meio esgueio, tal, chega, não sabe o que é, e existem preconceitos de todos os lados. Por isso, né, essa tríade aqui é muito feliz, né, o universo dos terapeutas representado aqui, o universo da academia, da ciência aqui representado, importantíssimo, essencial, que para desmistificar um pouco aquele preconceito da medicina, a medicina baseada em evidências, que olha com receio para os terapeutas, assim como esses olham com receio para os médicos. E eu representando os médicos, né? Eu já tenho uma trajetória na medicina complementar de alguns anos, e não é à toa que hoje acho que coroou um pouco essa trajetória com essa primeira live de uma série de lives, cujo propósito é apresentar as PICs, desmistificando e integrando. Apresentando uma proposta de integração de trabalho, tanto das técnicas entre si, quanto dos profissionais, e com o objetivo de integrar a pessoa que busca ajuda, ela com ela mesma. Uma frase que eu uso, né, tá nas minhas mídias, que nenhuma técnica por si só é soberana. Ela precisa fazer parte de um sistema que as integre, e assim abarque o todo do humano. Assim como uma técnica só não tem essa potência, essa capacidade de resolver tudo, e aí vem muita mistificação, assim como a própria medicina não tem essa capacidade, nenhuma técnica isolada também tem, seja acupuntura, fitoterapia, reiki,
aromaterapia, osteopatia e tantas outras. Nenhum profissional também tem essa capacidade. Então, mais que saber usar as técnicas, quando uma cabe, quando outra cabe, quando uma esgotou seus recursos, é a conversa entre os profissionais. E esta conversa aqui entre esses 3 universos. A ideia dessa série é isso. São 3 lives introdutórias a princípio, uma por mês. Essa que vai dar uma visão geral da série. Uma próxima que vai falar do processo de regulamentação das PICs. E uma outra que vai falar de como isso está acontecendo na prática hoje no nosso país, que é pioneiro nesse campo. E a ideia é fazer pelo menos uma live para cada uma das técnicas. A série tem vida própria, ela vai seguir seu curso. Talvez ocorram mais lives sobre cada uma das técnicas, mas pelo menos uma para elucidar, para desmistificar, para esclarecer o que são essas práticas e a que servem e por que estão aí, quais os ganhos que elas trazem para todos os universos. Então vamos puxar um pouco aqui o lado científico, o lado conhecimento, perguntar para a doutora Josne. Quando e por quem foi estabelecida a Política Nacional das PICs? Bem, boa noite a todos, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Foi instituída, teve a ideia de resgatar as medicinas tradicionais. Essas políticas começou desde a década de 70 e nas conversas entre congressos de saúde, mas nós tivemos a regulamentação em 2006 através da portaria 971. Começamos com 5 práticas tradicionais: acupuntura, medicina tradicional chinesa, fitoterapia, homeopatia, termalismo e medicina antroposófica. E hoje já são mais de 29 práticas que são incluídas na atenção básica no nosso SUS, um sistema de saúde que é um dos pioneiros do mundo, como o doutor Eduardo falou, na atenção básica e na promoção e integração dessas práticas, mas nós estamos, na verdade, iniciando todo esse universo. Por isso até o nome universo das práticas integrativas e complementares em saúde, porque é um universo onde todos precisam conversar, se entender, e a gente precisa ver o quê? O ser humano como um todo. Vendo esse ser humano como um todo, muda toda a perspectiva de como a gente vai fazer o quê? Promoção de saúde. Porque mais que tratar uma doença, a gente precisa ter um olhar como promover saúde. Vamos se antecipar e nem deixar evoluir para um grau de doença. Porque hoje as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por um grande número, além de mortalidade e morbidade, de perda de qualidade de vida. E isso leva a um custo e sofrimento que a gente precisa tentar melhorar todo esse quadro. É um desafio muito grande e as práticas têm muito a crescer com isso. Eu fui terapeuta antes de ser biomédica, então sei da importância que tem os 2 universos e essas conversas que são importantes, porque a gente vai ver um ser humano mais como, não só como uma doença fragmentada. Então, hoje, tradicionalmente, a gente vê no nosso método de tratamento aqui ocidental que as doenças são fragmentadas. Temos especialistas até de mão esquerda e mão direita, né, em nível cirúrgico. Mas e algo mais? Quando essa dor, por exemplo, não se resolve, como que nós vamos abordar? Tem outras causas que precisam ser contempladas. E aí a ciência veio junto também trazer o quê? Trazer respostas de como essas práticas funcionam. Nós temos já muitas evidências científicas sobre elas também. Então, a principal motivação foi a integração. Exatamente. A integração e ver o ser humano como um todo, não num aspecto fragmentado. A gente tem que buscar esse todo e a causa, né? Então, nós temos, por exemplo, um torcicolo. Tem a causa muscular, tem a causa, né, toda, que a gente sabe, postural, mas também tem causas emocionais que estabelecem um padrão músculo-esquelético, né? E na medicina chinesa, por exemplo, ela está muito relacionada com a energia do fígado, a energia da raiva. Então, a gente pode, depois de equilibrar a pessoa, por exemplo, direcionar essa pessoa, ele é competitivo. Então, uma pessoa precisa, às vezes, ou ir por um esporte, ou voltar ao esporte, para canalizar essa raiva de uma maneira lúdica.
né, de uma maneira que ela possa melhorar esse nível de raiva e não internalizar, porque senão ela trava. Eu vou falar um pouquinho agora sobre terapias. Vou falar com a Ana. Ela está tão quietinha ali. Estou esperando minha vez, né? Bem obediente. Então vamos lá. Ana, atualmente, quantas práticas totalizam as PICs? Então, nós temos assim, o que está regulamentado pela agora nova... Foi a última atualização, a última atualização, né? A última atualização. 29. Destas 29, você tem práticas que já eram aceitas em hospitais, mesmo antes, como uma maneira de voluntariado. Então, você tem a prática integrativa, que foi trazida para esse universo, porque ela já foi feita, ela já foi praticada, ela já esteve integrando-se ao sistema de saúde, de maneira que timidamente foi mostrando seus resultados. Mas, como você falou de hospitais, as práticas, as terapias, elas não substituem o tratamento médico. Não, elas não substituem nem fora dos hospitais, nem dentro de tratamentos que são feitos particularmente por esses terapeutas que têm as suas atividades em consultórios. Mas o que acontece é que não substituir não significa não ter importância. Então, o que está acontecendo, que é um movimento muito bonito com essa integração, é que o que está acontecendo, nós estamos nos integrando como profissionais, estamos nos integrando como comunicação, porque muitas dessas experiências, desses benefícios, eles não eram compartilhados porque não existia assim ambiente para que estas práticas fossem ouvidas, os praticantes, né, os terapeutas, fossem ouvidos nas suas experiências. E a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a live, e você estava falando muito de consciência. Fala um pouquinho dessa consciência profissional, dessa consciência de quem aplica essas terapias. Então, na minha trajetória como terapeuta, eu venho na minha vida pessoal, profissional, eu comecei como professora. Eu fiz faculdade de História e me interessei pelo conhecimento do ser humano, das sociedades, da maneira com que as pessoas se expressam. E aí nós fomos percebendo que todo movimento na história acontece porque existe uma mudança de consciência, e aí existe uma mudança de comportamento, até que isto se torne uma informação clara. Esse processo de consciência, ele acontece no trabalho terapêutico. Então, eu comecei meu caminho na minha prática, que é o Reiki. Eu fiz algumas formações, fui de escolas e linhas diferentes, até vários mestrados em linhagens diferentes. E chegou um determinado momento que, para mim, ficou muito claro que o que importa não é a técnica ou a linhagem, mas a consciência de quem pratica. E quando nós temos consciência disto que foi falado sobre corpo, mente, o emocional, o social, quando tudo isso entra na equação, a consciência vai se ampliando. E a escolha da abordagem, a escolha do ritmo dessas práticas, elas determinam esta eficiência. E essa integração vem a partir do momento que nós, terapeutas, vamos assumindo a consciência do trabalho e, especialmente, para quem trabalhamos. Por que trabalhamos?
É nesta consciência que nós integramos saúde. E saúde é o que motiva, é o que impulsiona todo esse ganho. Então, estamos todos trabalhando pelo mesmo objetivo. A nossa própria saúde, a saúde de quem vem buscar as nossas técnicas e a saúde como um resultado que ele vai repercutindo, porque você trata uma pessoa, você atende uma pessoa e isso vai levando para a família, né? Para todas as famílias. Então, a consciência, ela vai se ampliando, a coisa vai aumentando de forma que nós vamos tendo esta visão da integração quando nós temos consciência de quem somos e onde estamos querendo chegar. Edu, vamos puxar um pouco o lado médico, puxar um pouco o lado da medicina. Qual é a visão médica em relação a essas terapias, já que vários profissionais têm adotado essas várias terapias? Como é que é a visão do lado médico para isso? Bom, vou começar pegando um gancho da definição de saúde da OMS, a definição antiga e atual. Se eu não lembrar corretamente a atual, você me corrige, tá? Que para decorar as coisas é complicado. A definição antiga de saúde era o completo bem-estar biopsicossocial. Essa definição antiga de algumas décadas, 40, 50 anos atrás, se não mais. Há uns 20 anos, a OMS redefiniu isso, agregando, né, falando que é um estado dinâmico, né, ou seja, passível de alteração. A pessoa entra e sai desse equilíbrio, e agregando o bem-estar espiritual. Eu agrego ainda, né, e por minha conta e risco, como falei naquela entrevista, o bem-estar ambiental, que eu acho essencial, porque o social pressupõe só a relação entre humanos, e o ambiental a relação com tudo que nos cerca. E aí as PICs entram agregando esse conteúdo, esse cunho espiritual. A medicina ela tende a ficar muito no material, né, no lógico, racional, no objetivo, calcado na ciência, na medicina baseada em evidências. E essa era, durante muito tempo, ainda é, a grande questão da academia ou da medicina com as PICs. A comprovação, a validação através de estudos científicos que comprovem os resultados. Uma das grandes questões recai sobre o paradigma científico. Talvez os métodos científicos clássicos, né, que tenhamos hoje, eles não sejam os mais adequados para avaliar as PICs. Por quê? O método científico que a gente usa hoje, ele pressupõe uma análise, na verdade, você colocar tudo como se fosse a mesma coisa. Quer dizer, você tem lá 1000 indivíduos e você coloca eles como se eles fossem todos iguais para avaliar o resultado. Isso não funciona para as PICs, porque as PICs elas pressupõem a análise do indivíduo, individual. Então isso dificulta muito a transposição de resultados. Não é que elas não tenham resultados, elas têm. Isso é óbvio para qualquer pessoa que se submeteu, né, como alguém que vai num osteopata, por exemplo, né, por causa de uma cervicalgia, né? Estou brincando com ele. Estou puxando. Um grande abraço. Obrigado por você estar aqui hoje. Então pressupõe uma análise individual. E isso para um estudo científico é muito difícil, mas é factível dentro de outros parâmetros. E aí você avalia resultado indivíduo por indivíduo e não na coletividade. Que elas funcionam. A questão é a validação científica que tem que ser feita através de outros parâmetros que não os que se usam para outros estudos, que você pega a população e avalia como uma massa só, 1000, 2000, 3000 indivíduos, e não no individual. Isso trouxe muito preconceito contra as PICs, que é efeito placebo, que não funciona, que depende da pessoa acreditar, de ter fé. E como, né, uma visão que eu tenho, e corroborando a fala da Ana,
tudo tem o seu papel, tudo tem o seu momento. Não é que a medicina não serve para nada, ou serve para tudo, ou que a homeopatia, a antroposofia, a medicina tradicional chinesa, ou a Ayurveda, que são sistemas mais amplos, servem para tudo ou não servem para nada. Cada um tem o seu papel. A questão é identificar o momento que aquele indivíduo está e qual a abordagem que ele precisa naquele momento para conduzir do estágio A para o estágio B. Mais ou menos, né, a Ana citou isso, na nossa evolução enquanto indivíduos no mundo, a trajetória que a gente tem, cada um aqui teve sua jornada que nos traz aqui hoje, o quanto a gente cresce, o quanto a gente agrega de ferramentas na nossa caixinha de ferramenta, isso permite que a gente ajude mais pessoas, identifique o estágio que ela está. De alguma forma, não tem como alguém ser um curador se não passou pela própria cura individual. Isso seja na própria medicina, na psicoterapia ou para as PICs, é o que se propõe, que você conhece o momento que aquilo atua. Então, qual que seria a ideia? Ajudar o indivíduo na jornada evolutiva dele mesmo, saindo do tal do bem-estar bio, né, físico, psico, social, espiritual, como se fosse uma trajetória. Neste momento, na transição que ele está, qual o veículo que vai conduzir ele do ponto A para o ponto B, seja do bio para o psico, ou do psico para o social, ou do social para o espiritual. E certamente, para o bem-estar biológico, físico, é difícil conceber algo melhor que a medicina ocidental hoje. Principalmente em algumas situações de emergência, de urgência, de trauma, algumas situações que ela é soberana, é indiscutível o benefício, ninguém está aqui para discutir. Porém, por uma questão mais sutil, mais social, quais as respostas que a medicina ocidental alopática tem? Quer dizer, ela precisa de alguém para agregar. Quer dizer, desmistificar esse preconceito e entender que juntos vamos mais longe. E ajudando mais as pessoas na sua própria trajetória. Bom, atualmente o Sistema Único de Saúde ele oferece tratamento gratuito dos procedimentos das PICs. Eu vou perguntar para a doutora Josne como são esses atendimentos, como são esses tratamentos pelo SUS. Hoje são nas unidades básicas de saúde, na atenção básica. Então, os indivíduos passam primeiro pela consulta e pela medicina convencional e depois seguem na cronicidade, na continuidade dos sintomas e da doença, eles são encaminhados para as práticas. E nós temos ainda 54% dos municípios brasileiros já tem uma unidade que contém essas práticas, mas ainda isso é um movimento inicial. Nós estamos dando um start. A tendência que nós vemos até de política nacional das práticas, é que isso aumente substancialmente, porque as pessoas já as procuram de maneira significativa, mas às vezes a demanda ainda é muito maior do que a oferta. Então a tendência é aumentar e nós temos também que pensar nos profissionais que serão preparados com essa visão para que atenda essa população também da maneira correta, tendo essa visão. E então a gente quer com essas lives trazer um universo verdadeiro até para preparar um entendimento de toda a comunidade, para que se tenha a noção percentual de como eu posso ajudar nesse cenário, ambiente, social, individual. Começa, como eles falaram, pelo autoconhecimento. Por exemplo, uma cervicalgia, uma dor de novo, traz para você o tratamento na abordagem. Que eu sou o centro das atenções hoje. Lógico. Então, depois de uma abordagem médica, você vai no médico, faz o diagnóstico diferente, recebe o tratamento, você vai ter esse tratamento com as PICs, vai te levar também ao autoconhecimento e vai fazer você mudar o seu comportamento diante de algumas situações. E essa mudança de comportamento vai mudar suas relações, às vezes, como eles falaram, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Nossa, o Márcio está mais calmo. Olha, ele está diferente. Você falou até que eu estava mais magro. Não é?
está mais assertivo. Você consegue, porque nós não nos percebemos nas nossas, às vezes, temperâncias, que são, às vezes, ruins. Nós achamos que é o outro que é o ruim, não a gente. Então, a gente aprende que é a gente. Né? Que a gente pode mudar quem? Nós mesmos. E essa mudança de vítima, de personagem, de ator. Então, tem uma das práticas da medicina chinesa, que é o Lian Kun 18 terapias, que é uma ginástica terapêutica, ou que foi feita por um ortopedista da medicina, para prevenir esses problemas de dores e tensões musculares. Então, você vai aprender em 10 minutos como prevenir, porque ele percebeu que mesmo os pacientes voltando para as práticas que lá é muito instituído, ou seja, fitoterapia, acupuntura, eles eram passivos. Não, você tem que ser o ator principal. Então, as práticas vai direcionar que você seja o dono do seu processo de restabelecimento de saúde. Você tem que participar e não receber passivamente um tratamento, um remédio. Você tem que atuar para promoção de saúde. Você falou que o ideal é que haja um entendimento entre as partes. Eu vou puxar uma pergunta meio forte. Existe um racha entre a medicina e as terapias? Do médico e o terapeuta? Bem, na minha opinião, cada vez mais há uma aproximação e a ciência veio trazendo essa comunicação. Então, por exemplo, nós temos os hospitais Albert Einstein, o Sírio-Libanês, que dispõe para os pacientes oncológicos o reiki. Uhum. Então, o reiki ele vai ser um ponto de apoio para essa terapia, que é a quimioterapia, que o paciente passa por procedimentos difíceis e familiares, porque a família está junto, né, nesse contexto, e vai trazer uma série de benefícios. E a ciência hoje mostrando, no caso especificamente falando aqui do reiki também, o caminho. Como que o reiki faz isso nos pacientes oncológicos? Eles aumentam, tem vários artigos demonstrando que ele melhora a imunidade. Melhorando a imunidade, ele melhora em todos os sentidos. Isso traz um conforto, né, um bem-estar. É como se você recebesse um abraço da mãe, daquele amor incondicional. Então, os próprios profissionais da saúde são, às vezes, os que mais precisam receber as práticas integrativas e complementares, porque estão na linha de frente. A gente viu essa época do Covid, o quanto os médicos e enfermeiros, pessoal de laboratório, estão sobrecarregados. E quando você recebe, quem não acredita, só basta receber, experimentar, experimente. E você verá como funciona e como vai te propiciar um bem-estar que não tem prateleira de nenhuma farmácia. Muito significativo. O bem-estar não tem preço, né? Não tem preço. E é você que precisa experienciar. É um estado de você precisa vivenciar para você saber como funciona. Eu não posso pegar e dar para você num pacotinho. Então, assim, isso está... Se cada vez nós estamos, né, digamos assim, naquele ainda toda essa crítica ou algum serve até para um bom proveito para que todos os lados cresçam. É importante ter esse lado crítico também, esse lado vamos questionar, vamos, né? Isso é importante. Vamos questionar, vamos conscientizar. Exatamente, com o sentido vamos de conhecer, descobrir. Descobrir, será que funciona de um jeito? A gente descobriu, por exemplo, que a acupuntura já é estabelecida na dor. Mas o meu, por exemplo, estudo científico foi em doenças crônicas não transmissíveis, doenças renais, doenças cardiovasculares. E a gente mostrou que funciona, como funciona e o mecanismo biológico lá dentro do laboratório. E isso traz mais segurança para aqueles que vão utilizar dessas práticas, já dispor para a população. Gostei dessa piscada, hein? Vocês nem viram. Vocês nem viram. Já sei que é comigo. Já sei que é comigo. Pode falar. Terapeuta integrativo. O que faz um terapeuta integrativo? Bom, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que um terapeuta integrativo é aquele que exerce uma atividade desta modalidade, dessas 29 que são hoje
reconhecidas pelo sistema como integrativo. Agora, nós podemos dizer o que é um comportamento integrativo. E isto vale para os terapeutas no sistema, para os médicos, para a população, para todas as pessoas. O que é uma pessoa em casa que tem um comportamento, uma consciência integrativa? É aquele que colabora com a família toda, busca com o bem-estar. Tudo. Então, o terapeuta integrativo é aquele que tem a visão focada na qualidade de vida. E quando nós falamos em qualidade de vida, nós temos que pensar que nós não estamos falando de saúde do doente. Saúde é um estado de qualidade de vida onde a doença não se apossa do indivíduo, não se estabelece no indivíduo, não tem brechas para lá. E o terapeuta integrativo é aquele que pode trazer as pessoas para um autocuidado, porque nem todo mundo que passa pelas formações de Reiki se tornam enfermeiros, abrem seus consultórios. Eles vão cuidar da própria vida, da sua mãe em casa, do seu filho, do marido quando está com dor, está cansado. E muitos terapeutas assim, eles têm formação suficiente para ir lá e se regularizar como um profissional da área. Então, existe o comportamento integrativo, que é você conversar com as outras técnicas. Então, volta na consciência que nós falamos. Então, o tratamento integrativo, ele é um tratamento que é ministrado pelo terapeuta, que também é médico. É isso? Não, é assim. Um médico que pratica uma terapia, é isso? O terapeuta... Ou me enrolei todo? É tudo isso, mas é diferente. É tudo isso e você se enrolou. Por exemplo... Tudo junto e misturado. Por exemplo, a pessoa que passa pela formação de Reiki, ela pode ser uma pessoa que já é um profissional de fisioterapia, de acupuntura, de nutrição, de psiquiatria. Isso. Um psiquiatra, ele pode ter uma formação de Reiki. Pode. Então, e alguns têm. E muitos têm. Então, o tratamento... No caso do Edu, o Edu, ele é um psiquiatra, psicodramatista, com formação em acupuntura. E acupunturista. Então, o tratamento que ele faz é um tratamento integrativo, se ele usar as duas especialidades. Ele necessariamente não significa você usar as práticas todas. No paciente. Não. Mas sim, quando você tem uma visão de que esse todo existe, e aí nós falamos do comportamento integrativo, um profissional, que não é o caso do Eduardo, porque sim, ele faz esta mescla, vamos dizer, ele escolhe qual ferramenta ele usa em cada momento, mas uma pessoa, vamos voltar lá no Reiki, uma pessoa que seja unicamente reikiano como um profissional. Ele está dentro de uma das práticas que são reconhecidas como integrativas. E ele pode ter um comportamento, um atendimento completamente isolado. Quando ele recebe uma pessoa, ele aplica o Reiki como a única técnica que ele vai, naquele momento, atuar. Porém, o que acontece? Muitas vezes, uma técnica te convida a conhecer mais. Porque quando você usa uma prática assim, você vai ganhando níveis de percepção e sensibilidade que te chamam a querer conhecer mais. Então, muitos terapeutas sabem mais de uma modalidade dessas técnicas. Inclusive algumas que não fazem parte do que hoje já é reconhecido e regulamentado. Das 29. Das 29. Além porque 29, porque quando você fala outras técnicas tradicionais da medicina chinesa, tem muita coisa nisso aí. Só ela dá para você falar em 29 ou mais. Por isso que quando você perguntou quantas são, eu falei assim, tá,
O que você quer dizer com isso? Regulamentadas. Aquilo que nós temos lá como se fosse a lista do convênio, isso. Né? Que você tem lá anestesista, você tem lá o cirurgião, toda a listinha o seu cardápio de convênio, aí você tem uma lista de profissionais que você diria são os regulamentados. Mas, na prática diária desses profissionais, eles vão atuar naquilo que eles fazem, como a sua expressão, assim como um médico, mas eles vão ter a percepção de, num determinado momento, dizer assim, olha, eu vou até aqui. Vamos trabalhar uma qualidade de vida, e para a sua qualidade de vida, seria bom também dar um pulinho lá no Eduardo, num colega, olha esse aspecto. Então, uma postura integrativa é aquela que não se apropria do complexo de Deus, porque não ter esse revanchismo, não. Nós, nas práticas integrativas, podemos resolver tudo, não precisamos da medicina convencional. Não existe nós e eles. Então, é a consciência de ser integrado a tudo, a todos, e a ética de trabalho. E como se sente, porque já que a gente falou que 29 são as terapias regulamentadas, como se sente um profissional que pratica uma outra terapia que não é regulamentada? Existe, claro. Sim, ele se sente como nós nos sentimos por muito tempo, trabalhando com clareza, estudando, com consciência. Porque para ser terapeuta, as pessoas têm ideia de que um terapeuta integrativo, que até pouco tempo era chamado, né, alternativo e não complementar, era alguém que fazia um cursinho por correspondência de 10 horas e sabia fazer tudo. E que nunca mais fazia nada. Então, o que acontece é que todo profissional, assim como os médicos continuam indo ao congresso, continuam estudando, acompanhando pesquisa, também esses que são profissionais agora das práticas integrativas, eles não podem achar que um único curso é o que já resolve, eu já sei fazer. Porque nós mudamos, não é só o coronavírus que muda e tem as variantes. Nós mudamos. O corpo do outro muda, a consciência do planeta, quando nós falamos da saúde, não só como aquela classificação da OMS, não só a saúde social, ecológica, como nós falamos de ecologia planetária. Não é uma coisa. Os animais, os minerais. São seres vivos. Como é que você se relaciona com a água? Como é que você se relaciona com a dor de um animal? A energia. A energia. Eu não queria chegar nesse ponto, porque quando a gente fala em energia, aí nós vamos para aquele ponto assim, energia não é ciência. Que eu não chego. A gente chega na energia. Edu, você que é bem inteirado nesse plano das PICs, como que o Brasil se coloca hoje em relação às PICs? Bom, quando ele fala bom, Josney, segura que ele vem forte. Vamos lá, tem muita coisa para falar, né? Eu acho que o Brasil está caminhando numa trajetória bem legal. Tem a regulamentação. Não sei como é que isso está em outros países, mas acredito que o Brasil seja bastante pioneiro nisso. Vem de diferentes demandas, isso acho que tem uma demanda das pessoas, né? Assim como os médicos passaram a enfrentar muitas dificuldades frente às pessoas que procuravam suas ajudas com sintomas, vamos dizer, entre aspas, sutis, que não haviam resposta. E eu como psiquiatra, né, sei disso porque vai para o psiquiatra, é psicológico, isso não é nada, vai fazer terapia. Mas como eu tinha formação em acupuntura, e a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, né, na verdade, a acupuntura é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, corroborando o que a Ana falou. Assim como sistemas médicos completos, como a Ayurveda, a antroposofia se propõe a ser, elas têm inúmeras técnicas inseridas dentro delas, porque elas não fragmentam o indivíduo. E a ideia das PICs, disso que nós estamos conversando aqui, o foco é o indivíduo. O ser humano tem todas essas dimensões internalizadas, integradas dentro dele.
E para você poder ajudar uma pessoa, você tem que ter uma proposta de trabalho integrativa. Você não precisa fazer você todas as técnicas. Você pode ser só reikiano, mas você precisa aprender a trabalhar com outras ferramentas. Para isso você precisa conhecer, para indicar. Porque senão você vai ser muito limitado. Você não vai ajudar na integração daquele indivíduo. Ou seja, o foco não é o profissional. Não somos nós aqui. É a pessoa que está ali buscando a nossa ajuda. E para isso, a pessoa pode fazer várias formações, como eu tenho algumas, para chegar mais longe para a pessoa, mas assim como quando aparece alguém com dor no pescoço, eu encaminho para a quiropraxia ou para a osteopatia, porque eu sei que aquilo eu não domino. Ou seja, eu sei trabalhar em conjunto, em prol daquele indivíduo. Voltando. O médico, ele mandava para o psiquiatra enchia de remédio. Eu tenho formação em medicina tradicional chinesa que pega esse campo do sutil, que não é nem o corpo físico material, nem o emocional, que cai exatamente nisso da energia, do sutil, do que está no meio. E a medicina tradicional chinesa integra esses aspectos. Então é muito fácil de trabalhar por esse ângulo e ter essa visão. Então, assim como é temerário trabalhar só com a medicina e achar que isso responde tudo, também é temerário qualquer profissional de qualquer formação, de qualquer PIX, trabalhar e achar que isso é soberano, porque a pessoa pode ir com um quadro doloroso ou um quadro sutil e ter uma doença orgânica que precisa sim e se beneficiaria sim de uma intervenção médica alopática. Um câncer, ou algo mais... Câncer que a gente tem, né, como mais agressivo, ou mesmo uma pessoa que esteja infartando e ali naquele momento vai precisar de uma abordagem mais específica, mais pontual, mais emergencial. E também tem a questão do custo. Né? As PICs elas acabam tendo um custo muito mais baixo. Nesse aspecto, para o SUS, é fantástico. Não só para o SUS. Né? Os convênios já devem estar olhando para isso, os hospitais, né? O Einstein, que você citou, que tem um curso também lá falando disso. A Unifesp tem esse campo, você está lá também, né? É muito forte. Então, o Brasil ele está, vamos dizer assim, sob muitas críticas de médicos e da medicina, está na vanguarda, como em tantas outras coisas. A questão é como isso se dá na prática. Por isso que teremos uma específica para falar de regulamentação e outra específica para falar de como isso está acontecendo de fato. Então, no mínimo, esse fato das PICs traz uma discussão como essa, que é o ponto. Que é um olhar para o outro e falar, peraí, o foco não é você que faz pesquisa, não sou eu que sou médico, não é você que é terapeuta, é a pessoa que nos procura, é a pessoa que busca a nossa ajuda, que em algum momento podemos ser nós. Nesse caso aqui, já fomos nós um dia, por isso estamos aqui. É uma trajetória pessoal, de autodescoberta. E que uma vez que você chega num determinado nível, você chega num ponto que você olha para trás, você vê mais gente e fala, você vai lá e estende a mão. Vem aqui que esse caminho eu já conheço. Em essência, é o mito da caverna de Platão. E por falar em caminho, eu não vou resistir, vou sair um pouco fora do caminho, porque eu escutei essa palavra numa reunião que a gente teve e hoje eu já escutei ela 4 vezes. Alguém pode me dizer como é antroposofia? Eu não faço a mínima ideia do que seja antroposofia. E essa palavra está andando aqui na minha cabeça. Explica para mim. Vamos lá. O que é essa terapia? Como é? Eu vou falar um pouco. Medicina antroposófica, né? Mas acho que a Ana também tem para falar e a Josne também. Eu vou falar do jeito que eu vejo, né? E por isso estamos os 3 aqui. Existem sistemas tradicionais antigos da Índia. O mais conhecido é o Ayurveda, que é do norte da Índia, mas tem o sistema Siddha, que é dos yogis, que é do sul da Índia, que é anterior a ele e que provavelmente o origina, assim como origina a medicina tradicional chinesa, que é outro sistema unificado, integrativo, tradicional. Tem a medicina tibetana, tem várias técnicas. Mas isso se perdeu no tempo. O Rudolf Steiner, ali
no século passado, em algum momento que eu não vou saber dizer quando, mas no começo do século, ele tentou resgatar essa visão unificada do ser humano, como aquelas técnicas anteriores. Vamos dizer, um sistema atual de olhar integrado ao indivíduo, que é a história das técnicas isoladas que devem se inserir num sistema. A antroposofia, a medicina antroposófica, surge de um movimento anterior, da escola teosófica, que foi uma escola que tentou, vamos dizer assim, reunir todo esse saber antigo. Quando eu digo antigo, do Oriente, Índia, China, Tibete, mas também do Ocidente. Conhecimento egípcio, do Egito Antigo, que se desdobra, que o conhecimento grego é uma releitura, né? Platão bebeu na fonte do conhecimento do Egito, e que desdobra em Roma. E ali, na Idade Média, algo aconteceu de 500 a 1500, que tudo se perdeu, e aí temos o cartesianismo, que cinde, né, o racional e o emocional. Então, a ideia da antroposofia é juntar numa nova linguagem. É a minha leitura disso. Não sei se vocês querem complementar. Quer completar alguma coisa, Ana? Então, com a antroposofia, o que eu vejo de importante é que ela vem marcar para a gente, nesse tempo nosso, a possibilidade de você lançar mão de recursos mais naturais para o equilíbrio da sua saúde. Então, com a antroposofia, o que foi olhado? Tudo. A educação, o como tratar as crianças, o como você incentivar o relacionamento com o seu meio ambiente e como você interagir de maneira a você ter qualidade de vida. Então, na antroposofia, são usados como medicamentos, elementos mais naturais. E aí, quando a gente fala dessa complementação, deste integrar tudo, muitas coisas você pode usar para manter o seu estado de saúde sem permitir que a coisa fique desenfreada para você chegar na intervenção radical, que é o hospitalar. E o que é importante quando a gente fala das técnicas das PICs é que você pode perceber que, para o sistema tradicional de saúde, as PICs vêm fazendo aquilo que você vai fazer o seu check-up uma vez no ano, beleza, você não tem nada. Mas isso não quer dizer que, durante o ano, você não tenha cansaço, não baixe a sua vitalidade, que a sua alimentação não esteja ruim. Então, as integrativas, as técnicas, as práticas, elas podem trabalhar você de uma maneira, e assim é a visão da saúde pela antroposofia, de maneira que você não chegue ao ponto de ter que, na exaustão, buscar alternativas radicais e ficar um refém de medicação pesada, de coisas que são desnecessárias, se você se cuidasse mais, devagar e de uma maneira mais harmoniosa com o seu ambiente, com a sua vida. José. Complementando, né, o que eles, por exemplo, a Ana falou de um exemplo desses medicamentos mais naturais. Só que na medicina antroposófica, a preparação de um fitoterápico, a planta é cuidada com todo carinho, com todo, não vai agrotóxico, ela é tratada como se fosse um ser vivo participante, então ela tem um conceito ambiental. Então, o terreno é tratado, ela é colhida na hora certa, ela tem todo um regimento, porque você tem a parte fitoenergética da planta, não só a molécula do ativo, que às vezes faz determinado efeito fisiológico. Você tem todo esse contexto. A gente estava falando nas nossas reuniões do manjericão, lembra? O manjericão tem, né, propriedades, tem seus ativos, a gente conhece, mas ele tem todo esse trabalho que eu posso potencializar com essa visão antroposófica, com o cuidado da planta, desde a sua origem, desde o seu plantio, de quem trata essa planta. Então, todos são cuidados, todos. Todos têm a sua participação. Às vezes, aquele inseto que a gente acha que está ali incomodando, tem uma ação participante ali no todo o processo daquele conceito dessa biodiversidade.
Então, por exemplo, e a ciência veio comprovar isso. A gente pega uma planta que produz óleo essencial, em cada horário ela produz um óleo essencial com componentes diferentes, respeitando essa diversidade até de luz solar, de ambiente, de terrenos, né, como é esse solo. Então, tudo isso faz parte desse conceito muito amplo e muito eficaz para a promoção da saúde. O sentido é você ter essa percepção da sua promoção e ser ator, participante, e não delegar esse contexto para um evento terceiro ou um setor específico. Bom, gente, a gente já está quase chegando ao final do nosso encontro, mas antes de chegar ao final, eu gostaria de ouvir as considerações finais dos nossos 3 participantes. Eu não vou dizer convidados, porque na verdade o convidado aqui sou eu, né? Vou começar pelo Edu. Edu, suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, né, Márcio, muito legal, um privilégio ter você aqui conduzindo isso, fazendo esse meio de campo, Josne. Esse olhar mais científico de pesquisadora, né, experimental e clínica, enfim, fantástico. Ana, a sua experiência, o seu conhecimento também, como terapeuta vindo desse lado, muito legal. Você sabe quanto tempo eu tenho esse projeto na cabeça. Né, aqui pelo Instituto Horus, né, o evento de lançamento do Instituto nasce, acho que de um jeito muito legal. E queria agradecer a todos que nos acompanharam. E convido todos vocês a nos acompanharem ao longo dessa jornada, fazendo sugestões, perguntas, interagindo, porque a ideia é que trazer conteúdo para vocês, que agregue, para jogar luz sobre esse universo, que é maravilhoso e fascinante. Eu sou suspeito. Obrigado. Ana Tereza. Minhas considerações finais. Gostei bastante da gente abrir esse trabalho juntos. Eu agradeço todas as pessoas que estiveram conosco e que vão continuar e fazer esse trabalho crescer. E, para mim, o que fica como resumo do nosso trabalho de hoje, a palavra diálogo. O que nós queremos é abrir o diálogo, trazer consciência para essas coisas que são faladas, mas de uma maneira que a gente diga sobre elas a partir do coração, do entendimento, da abertura. Porque nós estamos num momento lindo da consciência humana. Nós estamos olhando para a gente, nós estamos olhando para o outro, nós estamos olhando para os processos. E nós estamos nos abrindo, nos desarmando. Então, que integrar, fazer parte de um programa, seja entrar para o diálogo. E o futuro só tem coisas boas para trazer para a gente quando a gente se desarma. Então, é um prazer estar junto com vocês nesse caminho. Obrigado por estar aqui. Josne. É um prazer imenso estar aqui com a Ana, com o Eduardo, com o Márcio, com todos aqui presentes, vocês que vão nos trazer as dúvidas, as perguntas e trazer o conhecimento. Acho que além do diálogo, né, Ana, o conhecimento, as novas perspectivas de pensar diferente, de como fazer essas conexões, de trazer tanto a parte política, social, a regulamentação, a parte da ciência, como nós podemos aplicar isso, a visão do paciente, como é que ele pode aplicar tudo isso. Vai ser muito importante estar com vocês aqui, iniciando esse trabalho. Obrigada. Bom, nas minhas considerações finais, o que eu tenho é agradecer muito a vocês, agradecer pelo convite e principalmente pela confiança que vocês tiveram de me trazer até aqui, principalmente porque eu ouvi do Edu, se eu não confiasse em você, eu não traria você para fazer parte do meu sonho. Então isso me deixou muito lisonjeado, eu fiquei muito emocionado com isso. E para mim foi muito bom. Mas eu acredito que eu já falei bastante.
E eu só queria deixar umas palavras de um texto que eu escrevi, que na verdade era para eu decorar, mas nessa altura do campeonato eu já perdi o clima de decorar e eu vou ler para vocês. Os dois sistemas de cuidado à saúde, a medicina tradicional e a complementar, não precisam se confrontar. Esses sistemas podem se completar em uma harmonia benéfica usando melhores recursos que cada um oferece. Eu agradeço a todos por estarem aqui com a gente hoje. Aguardem informações para as próximas lives. Se inscrevam nas redes sociais do Instituto Horus. Vocês ouviram que eu tenho um querubim. Eu tenho um querubim, é um ponto eletrônico que todo mundo ouve. Obrigado pela atenção de hoje, gente, e pelo carinho de sempre. Um grande beijo para todos, até a próxima.